Hoje eu vou trazer um vídeo muito especial pra vocês, que é ensinando um bolo que eu vou chamar de bolo junino, porque eu tô fazendo justamente por causa dessa época agora julina. Então eu vou fazer um bolo bem gostosinho, fazer ele recheado com 2 camadas de recheio. E eu vou fazer, né, um bolo amanteigado, que quem me conhece já sabe que é meu bolo favorito. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer nosso bolo é deixar o nosso forno pré-aquecendo. Eu sempre digo agora para deixar aquecendo ali o forno a 160, 150 graus, numa temperatura mais baixa. Depois que a gente colocar o nosso bolo lá, a gente aumenta a nossa temperatura. Vamos lá! Eu vou utilizar essa forma aqui de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, que eu só coloquei um papel manteiga aqui no fundo, só um risquinho, nas laterais não vão estar. E eu vou fazer um bolo mais alto, tá? Eu quero que ele fique mais altinho. Se você quiser, você pode fazer também a mesma receita e colocar, por exemplo, uma forma de 17 centímetros, que também vai dar certo, vai ficar um pouquinho mais baixo. E se quiser fazer uma forma de 20 centímetros, 23, aí você pega e clica nesse vídeo aqui de massa manteigada, que eu também tenho no canal. Então é isso aí, mas eu vou deixar também uma continha aqui na descrição pra você ver a quantidade de ingredientes que você vai utilizar para cada tamanho de forma, tá bom? Eu vou fazer esse bolo na mão mesmo, tá? Você pode fazer ele na batedeira, pode fazer até com um garfo. Eu já deixei tudo pesadinho aqui, tudo bonitinho. Lembrando que as quantidades eu deixo tudo na descrição do vídeo. E aqui eu já deixei a minha manteiga em temperatura ambiente para eu bater aqui com o meu açúcar e fazer aquele método cremoso, né? Que a gente chama de método cremoso. E já vou adicionar o meu açúcar, tô utilizando açúcar refinado, só que eu não vou colocar todo o açúcar da receita. Eu vou deixar um pouquinho desse açúcar para eu utilizar depois que eu bater as claras em neve. Eu vou fazer um merenguinho no final. A não ser que você não queira bater ali as claras em neve, aí sim você pode colocar ali todo o açúcar e na hora que eu colocar as gemas, pode colocar os ovos inteiros já. Eu gosto de bater as claras em neve no final para deixar o nosso bolo mais volumoso, mais leve, mais fofinho. Coloquei aqui e agora eu vou colocar o meu óleo. Eu prefiro utilizar um óleo de girassol, um óleo de canola, milho ou de milho, que são óleos que tem menos sabor, menos cheiro. Então eu vou colocar umas 3 colheres de sopa rasas. Essa colher que eu estou utilizando agora não é aquelas tão fundas, é um pouquinho mais rasinha, ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou bater isso aqui até ele formar um creminho mais clarinho e mais fofinho, ok? Ok. Ok. Ok, depois de 1 minutinho e meio, ali 2 minutinhos batendo, já forma o nosso creminho aqui, fica bem cremosinho mesmo. E agora eu vou colocando as minhas gemas, que eu já separei. Então eu vou utilizar 3 ovos. Primeiro eu vou colocar as gemas e as claras de neve no final. Se não quiser bater as claras de neve, também vai dar certo. Então você coloca os ovos já inteiros aqui, não precisa separar das gemas. Aos poucos, tá colocando um a um, que é pra não talhar a nossa mistura, não correr esse risco. Por isso também eu falo pra utilizar tudo na mesma temperatura ou em temperatura ambiente, pra não correr o risco de talhar, tá bom? Fica muito mais fácil da nossa massa ficar homogênea se tiver tudo na mesma temperatura. Isso é uma dica também para as pessoas que falam que não conseguem fazer massa manteigada porque talha. Então, tenta não colocar as claras ali junto nessa hora, deixar as claras para colocar depois, talvez isso ajude. Então coloca só as gemas, porque as gemas têm bastante gordura e as claras têm bastante água, então colocando ali as claras junto, corre mais risco de talhar. Então, colocando só as gemas é muito difícil talhar, quase impossível na verdade. E agora coloco aqui o meu líquido, tá? Você pode utilizar água, leite, pode utilizar sucos, ali o que você quiser, tá bom? Coloco aqui o meu leite. Eu coloco também uma pitadinha de sal para realçar o sabor ali, já que eu vou colocar a paçoca nessa massa, então vai ajudar a realçar o sabor da paçoca. Então um pouquinho de sal, umas 2 pitadinhas generosas já tá bom. O fermento eu vou colocar só depois com as claras em neve e agora eu já vou colocar a minha farinha. Só que antes de colocar minha farinha, eu vou colocar paçoca junto com essa farinha para deixar a nossa paçoca mais, vamos dizer assim, para ela se separar, ficar mais fininha. Então, aqui eu tenho a minha farinha, que eu não peneirei ainda, vou peneirar junto com a paçoca. E vou colocar minhas paçoquinhas, que você pode substituir também por amendoim torrado e moído, farinha de amendoim, no caso. Então eu deixo aqui, ó, bem trituradinha, porque pra peneirar a nossa paçoca ali, sem misturar ali com a farinha ou com o açúcar, alguma coisa, ela fica muito úmida, então acaba não passando pela peneira, ela só entope ali os furinhos. Então fazendo dessa forma, a gente meio que dissolve ali a nossa... Dissolve, será que é a palavra?
Fica mais fininho, né? Vira quase uma farinha quando a gente mistura ali com farinha, fica melhor. Então eu coloco aqui mais ou menos umas 5 paçoquinhas de 18 gramas cada. Se não quiser colocar, não tem problema, não precisa colocar, pode utilizar só no recheio, enfim. Agora eu vou misturar essa paçoquinha com essa farinha aqui pra, né, como eu falei, dissolver ali a nossa paçoca, pra ela ficar mais fácil de peneirar. E agora sim eu vou peneirar essa minha farinha aqui na minha massa. É muito importante peneirar, tá? Pra não deixar aqueles gruminhos de farinha que são bem chatos, né? Então peneira aí que vai ficar, o seu bolo vai ficar também mais leve, mais homogêneo. Então, como a minha peneira ela é bem fininha, então ainda sobra ali, ó, um pouquinho de paçoca, eu vou reservar pra colocar depois no recheio. E agora que eu já peneirei, eu posso misturar tudo isso, tá? Misturo essa minha massa aqui, ela vai ficar consistente, mas se você colocar os ovos inteiros já vai ficar no ponto certo que tem que ficar. Mas depois colocar as claras em neve, ela vai ficar mais fluida, com cara de massa de bolo mesmo. Então, dei uma misturadinha aqui. Agora a gente vai bater nossas claras em neve e aí a gente vai adicionar aqui. Então eu vou bater no mixer, mas você tem a opção de bater na mão também. Com um batedor de arame demora ali uns 10 minutinhos pra bater e com um garfo demora uns 15 a 20 minutos. Então acaba ficando mais cansativo. Mas também dá certo. Eu vou batendo aqui, quando ficar espumoso ali, quando ficar quase ali um pico médio, pico firme, aí sim eu vou colocar o açúcar. Ok, bati aqui as minhas claras, já estão bem firmes. E agora eu vou colocar o açúcar, que eu deixei pra colocar agora. E aí você dá só uma misturadinha. E ok, ó, misturei bem e agora eu vou juntar isso aqui na minha massa. Eu já coloco aqui o meu fermento e vou colocar uma parte das claras. Eu vou dividir ele em 3 partes, tá? Na primeira parte que eu coloco, eu mexo mais grosseiramente, vamos dizer assim, só pra dar mais fluidez aqui pra nossa massa. Eu prefiro mexer com uma espátula, uma colher, que vai ajudar a incorporar melhor o ar na nossa massa sem perder o ar das claras. E agora eu coloco mais um pouco e mexo um pouco mais devagar, de baixo pra cima, suavemente, pra incorporar essas claras. Ok, minha massa já ficou bem homogênea, está mais fluida, com cara de massa de bolo mesmo, e já vou levar aqui pra minha forma. Eu não tenho 2 formas de 15 centímetros, mas se eu tivesse, eu colocaria em 2 formas e até 3 formas, tá? Porque eu preciso de 3 discos, então eu colocaria ali 2/3 da massa em uma forma e colocaria um terço que sobrou em outra forma, pra fazer ali 3 discos de massa. Mas como eu só tenho uma forma aqui de 15 centímetros, vou colocar tudo nessa mesmo, só que colocando tudo aqui vai demorar mais pra assar, então já tem que ter isso em mente. A massa ficou mais ou menos por aqui, com os 2 dedinhos aqui pra crescer. Lembrando que a massa manteiga ela não cresce muito, por isso que ela é uma massa mais estruturada. Porque se ela crescer demais, ficar muito aerada, aí deixa de ser estruturada. E eu preciso de uma massa um pouquinho mais estruturada, de novo estruturada, pra eu fazer um bolo de camadas de recheio sem a nossa massa afundar, assolar ou rachar, pra nossa massa aguentar o peso ali do recheio, do bolo e de tudo mais. Então eu vou levar pro meu forno, que já tá pré-aquecido ali a 150, 160 graus, e depois que eu colocar, aí sim eu vou aumentar a temperatura ali pra 180 graus. Pode esperar uns minutinhos, isso vai ajudar com que o nosso bolo cresça um pouquinho antes de começar a torrar ali o topo, e isso vai impedir com que ele fique com tanto formato de cone. Se você fizer o bolo e você imaginar ali que ele não vai passar do topo, você pode colocar o seu bolo e colocar um papel alumínio ou até mesmo uma forma por cima do bolo, da forma, que isso vai ajudar com que a nossa massa cresça bem mais uniformemente e não forme nada de rachadura ou de formato de cone. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Vamos levar pro forno. Depois de mais ou menos 1 hora assando, meu bolo ficou pronto. E como eu sei que ele tá pronto? Eu coloco um palitinho, saiu limpo, é porque tá pronto. Essa técnica é mais conhecida, mais simples, mas é que dá certo, tá? Então eu sempre faço dessa forma e sempre funciona. Então a gente tem que colocar bem no centro ali, pra ver se assou bem no centro do nosso bolo, que é onde demora mais pra assar. E agora eu espero ele esfriar um pouquinho e aí eu tiro ele da forma, tá? Eu vou tirar ele morno, não tiro ele frio, porque quando ele esfria ele vai soltando umidade, vai grudando na forma, pode acontecer de esfarelar ali e não fica muito legal, né? Então eu não vou tirar muito quente pra ele não despedaçar e nem muito frio, então eu tiro ali morno. Ok, esperei ele amornar um pouquinho e agora eu vou desgrudar as laterais dele aqui com a ajuda de uma faquinha mesmo. E tá aqui o nosso bolo, tá?
ele acabou esfriando até um pouquinho demais. Então, ó, quando esfria demais, ele tá meio úmido aqui nas laterais. Ó, ele começa a esfarelar um pouquinho, senão não é legal, tá? Não é isso que a gente quer. Então não espere esfriar tanto. É melhor tirar mais pra quente do que pra frio. Normalmente espero, né, meu bolo esfriar totalmente pra eu abrir ele, só que hoje começou pro vídeo aqui, então eu já vou abrir ele e colocar na geladeira pra ele firmar um pouquinho pra eu montar o meu bolo. Vou medir aqui a altura do meu bolo. Ficou com 9 centímetros de altura, então eu vou fazer cada disco de massa com 3 centímetros. E aí primeiro eu passo riscando, marcando, né, no caso, né, riscando. E depois eu passo cortando, ok? Ele vai despedaçar um pouquinho aqui, desfarelar um pouquinho, mas é porque ele tá muito quente ainda pra cortar. Tá aqui nossa massinha, bem úmida, bem linda, extremamente macia. Ela tá com essa corzinha mais escura porque tem paçoca, senão ela vai ficar mais clarinha. Reservo aqui meu bolo, corto mais um. Então agora que eu já cortei os meus 3 discos de massa, eu embalei bem eles, tá? Com papel filme, pra levar pra geladeira, pra ele firmar melhor, pra aí então eu montar o meu bolo e não correr risco de despedaçar a minha massa. Vamos lá? Então agora, enquanto as minhas massas vão descansando, eu vou fazendo o recheio. Eu já podia ter feito o recheio antes, só que aqui eu não consegui, mas pode fazer ele antes, até mesmo de começar o bolo, e já deixar o recheio gelando, tá? Pra ele firmar. Beleza, eu vou fazer o recheio do quê? De doce de leite. Só que eu não vou simplesmente colocar o doce de leite ali no meio do bolo, mas você pode sim fazer isso. Só que eu acho que fica muito doce, sabe? Então eu prefiro fazer ali praticamente um creme de confeiteiro e misturar com esse doce de leite. Daí eu acho que fica mais suave ali o gosto e fica menos doce, fica mais equilibrado. Então o processo é idêntico ao creme de confeiteiro, pra quem já conhece. Pra quem não conhece, já vai conhecer como é que é o processo. O que eu vou fazer? Primeiro, coloco meu leite aqui em uma panela. Eu vou fazer pouco recheio, que é só pra fazer pra esse bolo e talvez até sobre recheio, tá? Talvez até fique demais. Coloquei lá meu leite pra esquentar, enquanto isso vou fazendo o restante, que é, já separei aqui as minhas gemas. Quando eu vou fazer esse creme, eu não gosto de colocar muito amido. Eu, particularmente, né, na minha opinião, eu acho ele muito forte, eu acho que não fica bacana. Mas ele é importante pra esse creme e eu já vou falar o porquê. Então aqui, tenho 4 gemas e vou colocar aqui o açúcar. E o açúcar eu vou colocar bem pouquinho nessa receita aqui, porque eu quero equilibrar ali com doce de leite pro meu recheio não ficar muito doce. Então o doce de leite já é bem doce, então essa parte aqui eu faço menos doce. Eu coloco só um pouquinho de açúcar também pra não ficar ali sem gosto. E eu vou colocar amido de milho, só que eu vou colocar bem pouquinho. Misturo. E agora eu vou pegar o meu leite que esquentou. Não precisa ferver, tá? Não ferve, senão fica aquelas natas, não fica legal. E agora eu vou fazer o processo de temperagem, que nada mais é do que colocar o nosso leite quente devagar e mexendo sempre ali nas gemas. Por quê? Pra elas não cozinharem, tá? A gente não quer que elas cozinhem agora, só depois, na hora que a gente for pro fogo realmente com a receita inteira. Vinícius, segura pra mim o potinho. Então, ó, vou colocando devagar aqui e mexendo pra não dar aquele choque térmico. Como é pouco recheio, pouco leite, eu já coloco tudo numa vez. Mas se for muito, então você esquenta só uma parte do leite e o resto você esquenta agora junto com tudo. Volto aqui pra panela. E agora eu vou mexer isso até engrossar, tá? Não vai demorar muito porque é pouca quantidade. E agora eu vou levar isso aqui pro fogão, tá? Em fogo médio mesmo, não precisa ser fogo baixo. Mexendo sempre pra não grudar no fundo. Se começar a grudar muito no fundo e você não conseguir controlar ali, aí sim você pode abaixar o fogo, mas caso contrário não precisa, pode ser em fogo médio mesmo. Quando a gente coloca esse creme só com as gemas aqui pra cozinhar, ele talha, então as gemas elas não conseguem ligar ali as moléculas, né? Não fica homogênea, né? E quando a gente coloca o amido de milho, ele faz, vamos dizer assim, uma liga ali entre a gema e o leite e faz virar aquele creminho. Então se a gente coloca só as gemas, aí não dá certo, ele talha. Pelo menos comigo foi o que aconteceu, então por isso que agora sempre eu coloco pelo menos só um pouquinho de amido pra fazer ali aquela liga e nosso creme não ficar talhado. Começou a borbulhar, agora vai começar a engrossar o nosso creme. Tem que cuidar nessa parte, se estiver borbulhando muito ali, corre o risco de queimar a tua mão, porque pode respingar ali. Então beleza, começou ali a borbulhar, mexi mais uns 2 minutinhos só e já vou parar, porque senão ele fica com um aspecto de grudento, não fica bacana. Então
Mexi aqui, já vi que ele deu uma engrossada. E agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga, porque eu gosto que ele fica mais brilhoso, tá? Então, e o gosto da manteiga eu particularmente gosto muito também. Então, eu coloco um pouquinho de manteiga pra dar ali um brilhozinho. Misturo bem e agora eu vou colocar o meu doce de leite. Coloco aqui, vou mexendo devagar, porque ele vai esquentando ali com o nosso creme e vai ficando mais fácil de misturar. E agora eu vou colocar, né, dar um toquezinho final aqui, que é colocar uma pitadinha de sal, pra ele realçar o sabor do nosso doce de leite. E vou levar isso aqui pra gelar. Tá explodindo, mãe. Tá? Mãe, deixa pra ver. E eu vou levar isso aqui pra um recipiente. E vou colocar um plástico filme aqui em contato com o meu recheio, porque se a gente não colocar o plástico filme, deixar ele em contato com o ar, ele vai formar uma película ali por cima que não é muito legal, então a gente acaba não aproveitando muito essa parte de cima. Então, coloco aqui para não ter contato com o ar e vou levar para gelar. Então eu já deixei minha massa na geladeira, já firmou o suficiente, agora eu vou retirar aqui o plástico filme. Se você congelar as suas massas, espera elas descongelarem para você montar o bolo. Senão na hora que você for colocar a calda, se você for colocar a calda, o bolo não vai absorver essa calda. Então, espera ali descongelar para ela conseguir absorver e ficar bem úmida, tá bom? Mas já adianto que o bolo amanteigado não precisa molhar muito e também não pode molhar muito. Se você molhar muito o bolo amanteigado, ele vai criar uma massinha e vai ficar com aspecto de cru. Então, só coloca ali o que a massa conseguir absorver. Aí eu fiz um vídeo de aula de bolo amanteigado, vou deixar na descrição, mas lá eu explico tudo certinho, mostro certinho a quantidade que tem que molhar, como tem que ficar. Então agora eu vou começar montando o meu bolo, tá? Lembrando que eu vou utilizar buttercream na cobertura. Então, quando a gente vai utilizar buttercream na cobertura, a gente precisa de um tabuleiro firme, que não seja maleável, para não correr o risco de rachar a nossa cobertura. Se você não sabe o que é buttercream é um creme de manteiga. Então eu tenho um vídeo do buttercream suíço aqui no canal, tá? Vou deixar aqui, que é o meu favorito. Hoje eu não vou fazer a receita dessa cobertura, porque vai ficar muito extensa, mas já tá aqui. E se vocês quiserem ver esse que eu vou utilizar hoje, que é o buttercream francês, quinta-feira eu estarei postando o vídeo desse outro buttercream, tá bom? Então eu vou utilizar ele. Ali você pode utilizar a cobertura que você quiser nesse bolo, tá bom? Então, coloco aqui no meu tabuleiro um pouquinho de buttercream, que é pra firmar ali, grudar o meu bolo ali, pro meu bolo não se mexer no tabuleiro. Coloco aqui meu primeiro disco de massa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou molhar. Eu faço uma caldinha que é só açúcar e água, tá? Então eu esquento ali o açúcar com a água pra dissolver o açúcar e deixo na doçura que eu quiser. Se eu quiser menos doce, coloco mais água. Se eu quiser mais doce, coloco menos água. Essa última camada, como vai ser a camada de baixo, vai ter que aguentar bastante peso. Eu não molho tanto quanto as outras, porque senão desestrutura a nossa massa. Agora eu vou fazer a minha cinta de contenção, que é muito importante para o nosso bolo não formar barriga. E só depois da cinta que eu coloco o meu recheio. O meu recheio é aquele de doce de leite que eu deixei gelando. Eu tiro o meu papel filme. A textura dele, ó, ficou mais firminha, que é como a gente quer. E eu vou colocar isso aqui no saco de confeitar pra ficar mais fácil de aplicar no nosso bolo. Então, pego aqui meu saco, dessa forma, coloco meu recheio. Eita. Ok, coloquei aqui o meu recheio. Se você não tiver saco de confeitar, não tem problema. Ou utiliza um saquinho firme, ou coloca na mão mesmo com uma colher, que também dá certo. Coloquei aqui meu doce de leite e agora eu vou colocar aquela paçoca que eu peneirei aquela hora e sobrou aqui as partes mais grossinhas daquela paçoca. Então, vou colocar aqui por cima. Vou colocar mais um pouquinho da cinta aqui. Depois que eu monto, ajeito bem ali o buttercream para preencher o nosso recheio, eu vou colocar minha folha de acetato. E agora eu vou colocar papel filme, porque eu vou levar isso aqui pra geladeira, pra gelar, pra depois eu cobrir ele. Então eu vou levar pra geladeira embalado, pra não pegar cheiro.
da geladeira e levo pra gelar, tá? Pra ele firmar. Então, quando eu vou vender algum bolo, vou transportar principalmente, eu deixo mais ou menos ali de um dia pro outro, pelo menos umas 6 horas na geladeira, é bom até umas 12 horas, pra ele ficar bem firminho, pra ele ficar estruturado e não correr o risco ali dele rachar ou dele formar barriga, enfim, todas essas coisas quando o bolo não tá estruturado. Mas como é pro vídeo, eu vou deixar um pouco menos de tempo, tá? Só pra ele gelar um pouquinho, pra eu mostrar pra vocês como é que ele fica. Então agora eu retiro aqui meu papel filme no meu bolo que tá bem geladinho. Já espatulei ele, eu vou levar ele um pouquinho pro freezer que eu vou fazer uma decoração, então eu preciso que ele gele um pouquinho pra eu colocar outras cores aqui por cima, tá bom? As bordas aqui eu vou deixar levantadinha mesmo, tá? Que eu acho bem bonito assim, mas em breve eu ensinarei vocês como tirar essas quinas aqui e deixar bem retinhas, tá? Mas daí isso em outro vídeo. Então eu vou levar um pouquinho pro freezer enquanto eu vou colorindo aqui o buttercream que eu deixei reservado. Então aqui eu tenho 2 potinhos, vou colocar 2 cores, que são as cores do resto da decoração que eu fiz. Aqui eu vou colocar vermelho. Nosso vídeo, nosso bolo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do joinha se fizer esse bolo, me marca no Instagram pra eu ver. É isso aí, tchau, tchau, até a próxima!